Olá, bem-vindo ao terceiro vídeo de uma série de 4, em que nós estamos tratando de filosofia e os autores do Novo Testamento. Nós vimos nos primeiros vídeos que Paulo cita alguns filósofos gregos, alguns de maneira ipsis literis, quer dizer, letra por letra, do jeitinho que eles falaram, e alguns ele cita de maneira indireta, como nós vamos ver no último vídeo também. E nós queremos saber por que ele usava, se ele dava autoridade para eles, se ele cria em tudo que eles falavam, ou se ele usava apenas como pontes. Até agora nós temos visto e temos concluído até então que ele usava como pontes para alcançar a sua audiência. Por quê? Porque nós temos um pressuposto já. Nós estamos estudando baseados no pressuposto do versículo em que Paulo fala da filosofia, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, eu gostaria de ver aqui de novo com vocês, como nós já vimos no primeiro vídeo. Ele escreve aos colossenses, que eram os cristãos da cidade de Colosso, uma cidade grega. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los, a enrolar vocês, a enganar vocês. Com o quê? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então aqui a gente vê que Paulo usava a filosofia sim, mas até o ponto em que dava para ter alguma coincidência, que dava para ter concordância, e se não desse para ter concordância a partir desse ponto, aí ele procurava mostrar a sua filosofia, a filosofia judaico-cristã. E é aí que a gente viu no vídeo anterior que Paulo discutia, isso está em Atos 17, discutia com os filósofos epicureus e estoicos. E então nesse vídeo anterior, no 2, nós vimos qual era a filosofia dessas duas escolas de pensamento filosófico para que Paulo discutisse com eles. Nós vimos os pensamentos deles, dos epicureus, dos estoicos, e vimos que os pensamentos dos epicureus talvez tinha muito mais coisas para discutir com Paulo. O pensamento dos estoicos tinha algumas similaridades, mas também tinha algumas coisas com as quais Paulo com certeza não concordava, porque ia além do que Paulo cria como um judeu e como um judeu de mentalidade grega, mas baseado na filosofia judaico-cristã. Hoje eu quero trazer aqui as possíveis correspondências entre Paulo e Sêneca. Nós falamos também nesse vídeo 2, ao tratarmos dos epicureus e estoicos, que Sêneca foi um filósofo estoico, que tem escritos dele, você compra no Amazon alguns textos de Sêneca. Então, alguns grandes estoicos como Sêneca, Marco Aurélio, o imperador de Roma, deixaram escritos aí para a posteridade. E se você procurar mesmo no Google, fizer uma busca aí, colocar frases de Marco Aurélio, frases de Sêneca, você vai ver que tem algumas frases muito inteligentes, que têm a ver com o nosso tempo também, que valorizam o trabalho, a moral, a dedicação, o esforço, a fidelidade, a paciência. Muito interessante. Então os estoicos ganharam mais força do que os epicureus. A filosofia deles é mais inteligente, vamos dizer, mais simpática para a maioria das pessoas. Parece que é mais lógica, mais racional. Pelo menos eu entendo assim. E Sêneca, como nós mencionamos no vídeo 2 e queremos ver hoje, provavelmente trocou correspondências com o apóstolo Paulo. O contexto geográfico e temporal em que eles viveram no final da vida de Paulo foi o mesmo. Quando Paulo foi para a prisão em Roma, Sêneca estava lá. Sêneca, praticamente quase a vida toda, esteve em Roma, ele não saiu de lá. Sêneca viveu apenas 8 anos fora de Roma, em um período em que ele estava de castigo. Se você for ver a história, parece que ele cometeu um adultério com quem não devia, e ele foi exilado para uma ilha em que ele ficou 8 anos fora de Roma e depois voltou, e de lá ele já voltou com moral, porque a mulher, a mãe do Nero, Agripina, pediu para ele ser o tutor de Nero, a partir dos 17 anos. Então, quando Paulo foi levado para Roma, para a prisão, Sêneca estava lá. E Paulo teve contato com o irmão de Sêneca, como a gente viu no vídeo 2, em Atos 18, na Bíblia, no capítulo 18, os judeus agarraram Paulo e o levaram até Gálio, irmão de Sêneca, que era procônsul da Acaia nos anos 50, 51, 52, por aí. Não estou bem certo agora da data, mas é por aí, 51, 52.
E Gálio recusou julgar Paulo porque não tinha nada a ver com o governo, era questões de doutrina dos judeus e tudo mais. Como eu falei, alguns cristãos ficaram com raiva do Gálio, falam mal dele, e outros veem que não, que ele cumpriu a missão dele e livrou Paulo de entrar em um julgamento desnecessário, que era apenas por ódio, por inveja dos judeus. Pois bem, então veja, eu estou criando aqui o contexto. O ambiente geográfico e temporal fez com que eles estivessem juntos. As ideias de Paulo, ou seja, um ambiente filosófico, também favoreceu para que o Sêneca tivesse vontade de conhecer Paulo, muito provavelmente. Esse contato de Paulo com Gálio, e Gálio e Sêneca se correspondiam a escritos deles, de correspondência deles, de Gálio e Sêneca. E provavelmente esse contato de Paulo com Gálio, irmão de Sêneca, fez com que ele tivesse também algum interesse em conhecê-lo também. Então, criando esse contexto, eu quero mostrar mais uma coisa aqui, que Paulo estava na prisão nessa época. Eu quero mostrar uma carta muito interessante, uns detalhes aqui, 2 detalhes da carta de Paulo aos Filipenses, que eram os cristãos na cidade de Filipos, também uma cidade com influência grega total. Então, nessa carta, no capítulo 1, no começo da carta, ele diz que está preso. E veja que interessante. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, veja só, a guarda principal ali de Roma, eles faziam turnos, os guardas, para cuidar de Paulo na prisão, que aliás era uma prisão domiciliar. O livro de Atos termina dizendo que Paulo alugou uma casa em Roma, enquanto aguardava o julgamento do seu caso, que demorou um pouco, mas mesmo que era uma prisão domiciliar, ele tinha que ficar vigiado por guardas que certamente faziam turnos ali. E conforme o costume da época, é provável que os guardas ficavam ali algemados com ele, ou pelo menos ficavam perto ali. E veja que Paulo diz que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E aqui vem uma coisa que os estoicos adorariam ver, não é? Apesar de estar preso, ele estava ainda falando, olha, sabe que foi até bom? Em vez de sofrer com o que ele não poderia controlar, que era o que os estoicos diziam, ele aproveitou isso e procurou viver da melhor maneira. Ele observou o bem nisso. Ele falou, gente, olha só, eu estou preso, mas aconteceu que com isso toda a guarda pretoriana passou a conhecer o Evangelho. Sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Então veja, Paulo não foi só para Roma. Paulo foi para o coração de Roma. Paulo alcançou a guarda pretoriana com a sua mensagem. E você vai ver no próximo versículo, que é no final da mesma epístola aos Filipenses, que a casa de Nero, ou seja, membros da família de Nero, se tornaram cristãos, ou pelo menos simpatizaram muito com o cristianismo. Olha só, a gente viu esse versículo que está no começo da epístola aos Filipenses, Paulo estava preso, e no final da epístola, capítulo 4, verso 22, quando ele está mandando saudações para os cristãos de Filipos, né, ele preso em Roma, ele diz o seguinte, todos os santos vos saúdam. Santos, na linguagem de Paulo, eram os cristãos convertidos. E veja só quem mais mandava saudações para os cristãos de Filipos, especialmente os da casa de César. E veja que os da casa de César, ou os da família de César, ele incluiu entre os santos, todos os santos, ou seja, os cristãos convertidos vos saúdam, e especialmente os santos, dentre eles, não é? Os da casa de César, ou seja, Paulo foi para o coração de Roma, para o coração do império, para a família do imperador, tocando até mesmo alguns deles com a sua filosofia, a filosofia de Cristo. Isso não é impressionante? Eu imagino que os da guarda pretoriana que iam lá fazer o seu turno algemado com Paulo, ou pelo menos junto dele, ficava lá durante, 4, 6 horas, e eu acho que eles saíam de lá, cada um deles encantados com as ideias de Paulo. E eu imagino que eles falavam entre eles e talvez eles torciam para ver quem que seria algemado e ficaria um turno junto com esse apóstolo. O evangelho de Paulo alcançou até a casa de César. Que impressionante isso. Não é difícil imaginar que Sêneca, que estava ali junto, de Nero, da família de César, possa ter trocado correspondências com Paulo, sim.
Então, antes de ir para essas possíveis correspondências entre Paulo e Sêneca, eu preciso ainda preparar mais um pouco aqui você para mostrar que é possível sim que as cartas sejam reais. Uma grande parte dos eruditos considerava essas cartas como forjadas até há pouco tempo. No entanto, ao estudarem, ao verem as possibilidades, uma parte hoje acredita sim que elas são reais. E isso é possível de acontecer. Por exemplo, a maioria dos estudiosos achava que Nabucodonosor nunca existiu, que o Nabucodonosor da Bíblia, do tempo de Daniel, era um personagem fictício, até que descobriram nas ruínas lá de Babilônia tijolos e documentos do rei Nabucodonosor. E o que torna essa possibilidade maior, mais aceita entre os estudiosos, é que uma estudiosa, que aparece aí na tela para vocês, se você quiser procurar saber mais, doutora Maria Grazia Mara, uma professora emérita de História do Cristianismo da Universidade La Sapienza, em Roma, ela participou de um congresso em 1999, em Milão, e o título do congresso era Sêneca e o Cristianismo. Quais eram as relações possíveis entre Sêneca e o cristianismo? E ela defendeu uma tese ali, muito convincente, de acordo com uma outra professora, que eu já vou falar quem é, de que as cartas entre Paulo e Sêneca são muito possíveis de serem realidade. Ela usou alguns argumentos interessantes. Por exemplo, ela menciona o estilo literário das cartas. Quando é o texto de Paulo para Sêneca, ele usa um vocabulário mais helênico. Paulo parece que não dominava o latim. Então ele usa um vocabulário grego, helênico, que ele estava acostumado, como um erudito que Paulo era. E as cartas de Sêneca para Paulo, elas usam um vocabulário bem latino, de quem dominava bem o latim, com manias de linguagem e coisas assim, que um falsificador não saberia como fazer. Além disso, as cartas são curtas, elas são objetivas, não tem forçações assim de barra. Paulo tentando, se fosse uma pessoa falsificando, procuraria algum episódio de Paulo nas cartas, não é? Em Atos, alguma coisa que aconteceu para tentar marcar. Não tem nada disso. Nenhuma forçação, nenhum episódio lá da Bíblia, das aventuras de Paulo, nada disso. E uma pessoa que forjaria um documento desse tentaria colocar alguma relação assim. Outra coisa, um outro detalhe, é que os cristãos nas epístolas se referem à mulher de Nero, a Epopeia Sabina, como a senhora. Um forjador, um falsificador, ele talvez iria mencionar ela de uma outra maneira, de uma maneira jocosa, com ódio, porque os cristãos não gostavam dela, porque ela não gostava dos cristãos também. No entanto, nas cartas, ela é chamada de a senhora. Por quê? Porque é bem provável que seja real, era assim que se relacionava com educação, e um forjador, um falsificador, tempos depois, não saberia desses detalhes. Além disso, as cartas são sucintas, são ao ponto, sem forçação de barra, parecem muito naturais, sem querer resgatar alguma coisa ou outra, como eu falei. Então essa professora, ela usa essas possibilidades, a doutora Maria Grazia Mara, nesse congresso em Milão, e tenta mostrar várias evidências de que é muito possível que as cartas sejam reais. Ah, deixa eu falar um detalhe. Essa professora, a doutora Maria Grazia, que defendeu essa tese em Milão, ela faleceu no final de 2019, em dezembro de 2019, então pouco antes do Covid chegar. Mas ela já era bem idosa, tinha 95 anos. E um detalhe interessante, se você pesquisar o nome dela, doutora Maria Grazia Mara, é que o próprio Papa foi ao funeral dela, ela era amiga do Papa. Só uma curiosidade aí para nós. Então veja, da onde eu tirei essas informações? Tem um vídeo e eu coloco o link aí para vocês. Não dá para clicar nele porque está no vídeo. Então você vai ter que digitar se você quiser ver. Eu assisti essa outra professora, a professora Lúcia Helena Galvão, fazendo um vídeo falando das cartas possíveis entre Sêneca e Paulo. E eu aprendi muito. E muita coisa que eu vou falar aqui para vocês não é plágio, porque eu estou colocando aí o link para vocês verem que eu aprendi muito e estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Tá aí para vocês verem a fonte de onde eu tirei as cartas. Inclusive, os slides que eu usei, que eu vou usar aqui para mostrar para vocês, das cartas, eu tirei prints da tela da palestra dessa professora Lúcia Helena Galvão, que menciona essa outra professora
que defendeu a tese da possibilidade das cartas serem reais. Ok? Só mais um detalhe, a professora Lúcia Helena Galvão, ela é da Nova Acrópole Brasil. A Nova Acrópole Brasil é uma entidade, aparentemente, pelo que eu vi, sem fins lucrativos, de filosofia. E tem várias filiais no Brasil. E, curiosamente, tem uma filial em Londrina. Eu descobri isso por acaso. Vou até colocar o endereço aqui, se você quiser ver. É a filial da Nova Acrópole Brasil, em Londrina, que procura ensinar filosofia. E essa professora Lúcia Helena Galvão, nesse vídeo do link aí, ela é dessa Nova Acrópole Brasil, ela ensina filosofia há mais de 30 anos. Eu amei a palestra dela sobre Sêneca e Paulo, que eu estou passando, reproduzindo a partir de agora aqui para vocês. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, aparece aí para vocês, como eu falei, é o slide do jeitinho que a professora Lúcia usou, tá? A primeira menção das cartas de Paulo e Sêneca, se é que elas são reais, foi feita pelo pai da igreja, como chamavam os primeiros líderes da igreja, Jerônimo. É a primeira menção. E isso é uma coisa que conspira contra as famosas epístolas entre Paulo e Sêneca. Por quê? Por que a primeira menção é tão tardia, lá pelo quarto século, se a conversa entre Paulo e Sêneca, se for real, foi lá pelos meios dos anos 60, os primeiros anos 60 da nossa era, de 63 a 65 da nossa era. Então Jerônimo é o primeiro que menciona. Mas veja como que ele fala a respeito de Sêneca. Ele fala que Sêneca é alguém que ele não poria numa lista de santos, não fosse pelas epístolas de Paulo para ele e dele de volta, que são lidas por muitos. Interessante ele mencionar que muitos liam as epístolas, então no tempo dele deveria ser bem conhecido isso, quando Jerônimo escreveu isso no ano 300 e pouco. E ele diz mais, nelas, quer dizer, nessas correspondências, escritas quando ele, Sêneca, era tutor de Nero e o mais poderoso homem de seu tempo, ele diz que ele deveria ter entre os seus compatriotas um lugar como o que Paulo tem entre os cristãos. Então aqui é Jerônimo mencionando as correspondências, é a primeira menção que é feita a elas, só que ele menciona que muitos liam, muitos conheciam. O interessante é que a professora Lúcia Galvão, que estudou sobre essas cartas bastante, ela diz que as cartas mais antigas que se tem dessas conversas são do século 8 ou 9, muito depois ainda de Jerônimo. Então, isso é uma coisa que acaba conspirando um pouco. Só que muitas coisas são assim, não é? Há muitas cartas que se perderam que se descobre depois. Sempre se ouviu falar do apócrifo Evangelho de Judas. E depois se achou, foi achado há algumas poucas dezenas de anos, uma coisa que se achava que não existia. O livro de Enoque, que é mencionado na Bíblia, não se conhecia, passou a ser conhecido depois. Então, o fato de aparecerem cartas tardias, cópias tardias, não quer dizer que ela não existiu antes, tá bom? Tem vários exemplos assim. Então nós vemos aqui uma menção antiga do quarto século, em que Jerônimo, um líder da igreja, menciona Sêneca e diz que as cartas, as correspondências eram lidas por muitos. Então tem possibilidade sim de ser real, apesar de ser tardio, como tantos outros escritos que sumiram, não é? Por exemplo, Paulo menciona uma carta que ele escreveu para os Laodicenses. No final da carta de Paulo aos Colossenses, ele fala: quando vocês terminarem de ler essa epístola, levem para os Laodicenses lerem e leiam a carta que eu mandei para eles também. Veja, nós não temos a carta aos Laodicenses, mas a carta existiu, talvez um dia descubram. Há outras cartas também de Paulo que não aparecem. Então vamos lá para a primeira carta de Sêneca para Paulo. Sêneca a Paulo. Saudações, a maneira como eles se cumprimentavam na época. Eu acredito, Paulo, que você foi informado da conversa que eu tive ontem com o meu Lucílio. Lucílio era o governador da Sicília e existe, se você procurar no Amazon e quiser comprar, existe um livro com as cartas entre Lucílio e Sêneca. E ninguém duvida dessas cartas, tá? Então, esse Lucílio, ele fala curiosamente meu Lucílio, porque eu creio que era um nome comum e talvez ele está se referindo ao amigo dele, com quem ele correspondia, se também tem um livro que você compra e lê hoje. Então ele fala, creio que você foi informado, Paulo, da conversa que eu tive ontem com o meu Lucílio,
que era o governador da Sicília, sobre os apócrifos. Apócrifos querem dizer livros com mistérios, livros com coisas às vezes místicas, secretas, proibidas às vezes. Então eu não sei quais são os apócrifos que ele está falando. Provavelmente não são os livros de Paulo, considerados como apócrifos. Ele está falando de uma outra literatura que ele estava tendo com esse Lucílio sobre alguns apócrifos, livros de mistérios e outras coisas. Pois, ele continua, determinadas partes do seu ensinamento estavam comigo. Olha só que interessante. Talvez ele estava comparando os livros de Paulo, alguns livros de Paulo, com esses apócrifos. Retiramo-nos para os jardins de Saluste, onde, por nossa causa, aqueles de quem eu falo, outras pessoas que estavam ali no jardim, indo noutra direção, viram-nos e a nós se juntaram. Certamente desejaríamos a sua presença e eu queria que você soubesse. Interessante que parece que não é a primeira carta, não é? Não parece uma primeira correspondência, deve ter havido uma outra anterior, porque ele não está se apresentando, não está falando, olha, eu ouvi falar de você, parece que isso deve ter acontecido antes. Ele já vai falando como quem conhecesse Paulo, como se já fosse uma segunda, uma terceira correspondência, não é? Veja como ele fala, eu acredito, Paulo, que você foi informado da conversa e tal. Meu Lucílio, mas como assim, quem é o seu Lucílio? E isso acontece. Por exemplo, a carta que temos na Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é a primeira para nós, é a primeira que nós temos. Mas ele já tinha se comunicado com eles antes. E há uma evidência disso, se não me engano, em 1 Coríntios 5:9, se não for esse versículo, vai aparecer o versículo correto aqui, tá? Eu creio que é 1 Coríntios 5:9, em que Paulo fala assim, olha, eu já vos escrevi em uma carta sobre isso, isso, isso. Então, se na primeira carta para nós, a primeira aos Coríntios, ele diz que já escreveu uma carta para eles antes, então é porque se perdeu essa primeira, nós não temos. A que a gente chama de primeira é, na verdade, a segunda, ou quem sabe até a terceira carta. Mas ele já tinha escrito antes para eles. E isso pode ter acontecido aqui também. A primeira carta que nós temos, que se recuperou entre Paulo e Sêneca, na verdade não é a primeira que nós temos. Porque eu acho muito estranho eles já começarem, Sêneca já começar a falar com ele assim do nada, ô Paulo, acho que você foi informado. Eu acho que eles já tinham trocado alguma antes, se é que as cartas são reais. E tem tudo para ser, como nós estamos vendo. Essa carta continua, tá? A primeira, ela para caber na tela, foi dividida em dois aqui. Ele continua dizendo para Paulo, fomos muito reconfortados com a leitura do seu livro, não sabemos qual, pelo qual eu refiro-me a algumas das muitas cartas que dirigiu a algumas cidades ou capitais de província e que inculcam a vida moral com preceitos admiráveis. Os históricos gostavam dessa ideia de uma vida moral com preceitos de vida. Então ele está falando das cartas que Paulo escreveu para as várias capitais e províncias, dentre elas aos Coríntios, como nós vimos, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses. Então ele estava com algumas dessas aí. Você vê, os cristãos provavelmente já estavam fazendo cópias das cartas de Paulo, porque eles viam que essas cartas iam logo se perder, que iam se desgastar com manuseio, abre, fecha e lê, era rolo. Então logo que começou a se esfarelar ali, eles já começaram a produzir cópias das cartas de Paulo. Não acredito que Sêneca teria a carta original, como nós chamamos o autógrafo, quando é a carta original com a tinta do autor ali de Paulo. Provavelmente os cristãos já estavam copiando, passando as cartas dele. E veja o que mais ele fala ainda nessa primeira carta, que nós temos como primeira. Ele fala, esses pensamentos, no caso os de Paulo, os preceitos de vida moral, ele diz, eu penso, não são expressos por si, mas através de si, se referindo a Paulo, né? Eu não gosto de si, vamos falar você para ficar mais claro. Então ele fala, esses pensamentos que você fala, eles não são expressos por você mesmo, mas são feitos através de você. Olha só, falando de uma força maior, para que o Paulo pudesse falar tão bonito assim. E ele diz, e certamente, às vezes, por você e através de você ao mesmo tempo, pois isso é a grandeza deles, dos pensamentos, e eles são expressos com tamanha nobreza que penso que gerações inteiras, né, de várias idades, talvez, de homens dificilmente chegarão para os insuflar e aperfeiçoar os escritos de Paulo. Desejo a sua boa saúde, irmão. Então veja, não parece uma primeira carta, né? Tem tudo para não ser uma primeira carta, já chamando ele de irmão e já começando com tudo a carta, como quem se conhecesse. E aí nós temos então
a carta número 2, que é de Paulo a Sêneca. E Paulo retorna as saudações, como era comum. Saudações. Recebi a sua carta ontem com contentamento. Lembra que a gente falou no vídeo anterior do contentamento, que era um objetivo dos estoicos, alcançar uma vida com contentamento, seja na riqueza, seja na pobreza. E Paulo usa isso também, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, quando ele escreve para os filipenses. Apesar de estar na cadeia e tal, ele fala isso. Então, aqui é a linguagem de Paulo. Recebi a sua carta ontem com contentamento e deveria ter-lhe respondido prontamente, tivesse eu a juventude que gostaria de lhe desejar. Porque você sabe quando, por quem, em que momento e para quem as coisas deveriam ser entregues e confiadas. Note bem, Paulo está dizendo que a correspondência dele ao responder, ele teria que ser com cuidado, porque a carta tem que ser para a pessoa certa, no momento certo, para quem as coisas devem ser entregues e confiadas. Paulo estava na prisão, então eu acredito que é um cuidado aqui, se é que é Paulo, não é, que ele está tendo para manter essa correspondência. E veja o que ele diz. Eu imploro por isso que não pense estar a ser negligenciado. E ele continua. Eu imploro por isso que não pense estar a ser negligenciado quando estou a respeitar a dignidade da sua pessoa. O tradutor dessa epístola é português, de Portugal, então ele não usa o gerúndio como nós, né? Fazendo, andando, ele fala a fazer, a andar. Então quando ele fala aqui, ó, espero que não pense estar a ser negligenciado, né? Espero que você não pense que está sendo negligenciado quando eu estou respeitando a dignidade de sua pessoa. Fica mais bonito no nosso português, né, para nós. Então ele diz, não, eu não estou te negligenciando, eu aprecio a sua pessoa, então não foi negligência minha. Em relação à parte em que você, em qualquer lado, escreve estar satisfeito com a minha carta, né, o tradutor coloca aqui, ou escreve que está satisfeito com parte da carta, eu sinto-me feliz estando na boa graça de tal homem, porque você não o diria. Você, um crítico, um sofista, o professor de um grande príncipe e de fato de todos, a menos que você falasse a verdade. Confio que possa continuar com saúde. Interessante isso, que Paulo realmente ele homenageava homens nobres, como a gente vê no livro de Atos, quando ele teve a chance de falar com Festo. Você vê que ele fala, ó, excelentíssimo Festo, eu não estou fazendo nada de errado e tal, sei que você tem sido um bom governador, ele elogia. Era bonito isso, era nobre fazer isso. E ele faz isso também, se é que é ele, com Sêneca aqui. Vamos ver a próxima carta. Carta 3, de Sêneca a Paulo. Saudações. Tenho arranjado alguns escritos num volume, se referindo aos escritos de Paulo. Tenho arranjado alguns escritos num volume, dando-lhes uma divisão apropriada. Também resolvi lê-los a César. E a gente sabe que o César aqui é o Nero, não é? Eu acho que nessa hora o Paulo falou, não, se é que é o Paulo, não deve ir para o Nero, isso vai dar encrenca. Eu imagino que ele deve ter pensado isso. E ele diz, resolvi lê-los a César, se ao menos o destino for bondoso, para que traga um novo interessado ouvido à audiência de Paulo. Talvez você também esteja lá, se forem tratar, discutir do assunto. Se não, eu irei noutra altura marcar-lhe um dia para que possamos observar o trabalho juntos. De fato, eu não poderia mostrar-lhe esses escritos sem primeiro conferenciar consigo, se ao menos isso pudesse ser feito sem risco. Assim saberia que não estava a ser negligente, né? Saberia que não estava sendo negligente. Adeus, meu caro Paulo. Veja que o adeus que usam nessas cartas não é adeus como nós usamos hoje, né? Adeus, nunca mais nos veremos. Não, esse adeus quer dizer até logo, tchau. Era assim que era usado, e no português antigo também. Não sei se em Portugal, o português de Portugal, eles usam assim, mas esse adeus para nós soa como um nunca mais vamos nos ver. Não é o caso dessas cartas, tá? Eles estão se despedindo, dando tchau apenas. Carta 4, Paulo a Sêneca, e aí está uma parte do nome dele que era maior do que isso. Aneu Sêneca, saudações. Sempre que ouço ler as suas cartas, penso em si, eu vou sempre usar você aqui, tá? Penso em você como se estivesse presente com as cartas.
e não imagino nada mais do que você se encontrar sempre conosco. Assim que então começar a voltar, e aqui o tradutor entende ser solto da prisão, ver-nos-emos em acomodações próximas. Desejo a sua boa saúde, irmão. A gente percebe aqui que há um relacionamento amigável de dois grandes homens. Sêneca a Paulo, carta 5. Saudações. Estamos sofridos com o seu afastamento. Como as cartas não têm data, a gente não sabe quanto tempo levou entre uma e outra, não é? Aqui a gente tem a impressão de que parece que o Sêneca, se é que isso aconteceu entre eles, ficou um tempo sem correspondência de Paulo. Não sabemos quanto tempo se passou, o que pode ter acontecido, se é o período em que Paulo esteve liberto da prisão e viajou, não sabemos. Mas se fosse o caso, ele saberia que Paulo foi solto, né? Estamos sofridos com o seu afastamento. O que é? Que causas o mantém ausente? Se for a raiva da senhora, e a senhora é a mulher do Nero, Popeia. Se for a raiva da senhora, porque você deixou as velhas cerimônias e aceita. No caso, a professora Lúcia Galvão, quando passa por essas cartas, ela explica que a mulher do Nero, Popeia, ela tinha uma simpatia muito grande com os judeus, com a religião dos judeus, não dos cristãos. E diz que parece que ela ficou com raiva, como ele diz aí, ficou brava, chateada, por Paulo ser um judeu que deixou de ser judeu, estritamente falando, e se tornou cristão. Por isso que ele fala que talvez Paulo ficou sumido, nos correspondeu, achando que ele estava com raiva da senhora. Que talvez uma pessoa que estivesse forjando a carta não saberia usar esse termo aí, como era usado. Então ele fala, se for a raiva da senhora, porque você deixou as velhas cerimônias dos judeus e aceita, e converteu outros, né, ao cristianismo, haverá uma possibilidade de interceder com ela, podendo ela considerar isso como terminado numa segunda reflexão, e não levemente. Então, Paulo, por que você está sumido? É raiva da senhora, porque você deixou a cerimônia dos judeus e tal? Mas não sabemos aí o tempo entre uma carta e outra, como eu falei, por que será que o Paulo supostamente aí esteve sumido. E aí vem a carta 6, a resposta de Paulo a Sêneca e a Lucílio aí, estavam juntos. Lucílio era muito amigo de Sêneca, como se vê hoje nos escritos que temos até hoje. Sobre o assunto que você me tem escrito, eu não devo falar com pena e tinta. Olha só, presta atenção nisso, que interessante. Sobre o assunto que você tem me escrito, por que ele andou sumido, se ele estava com raiva da mulher do Nero, eu não devo falar com pena e tinta, dos quais a primeira marca e desenha algo e a última mostra-o claramente. A pena e a tinta deixam a marca. Era perigoso ele escrever e deixar marca escrita do que é que ele estava sentindo, qual que era a situação. Se é que é o Paulo mesmo aqui, ele estava bem esperto, em precaução de deixar marcas escritas e se complicar. Se é que isso é real, então ele tinha bastante confiança no Sêneca, não é? Então, sobre os assuntos que você tem me escrito, eu não devo falar com pena e tinta, dos quais a primeira, a pena, marca e desenha algo, e a última, que é a tinta, mostra-o claramente, especialmente porque eu sei que entre vocês, isto é, nas vossas casas e em vocês, há aqueles que me compreendem. Lembra quando ele mandou um abraço ali da casa de Nero? Então, quando fala casa, é a família, né? Então, eu sei que nas vossas casas e em vocês há aqueles que me compreendem. Honra seja feita a todos, e tanto mais porque os homens são apanhados nas oportunidades que existem em serem ofendidos. Ou seja, eu preferi não escrever, não deixar marca, porque é perigoso aparecer uma oportunidade de, sem querer, talvez criar uma ofensa e complicar. Né? Honra seja feita a todos, tanto mais porque os homens são apanhados nas oportunidades que existem em serem ofendidos. De repente podia criar uma oportunidade de ofender alguém sem querer, com a carta, com a pena, com a tinta, então ele achou melhor não. Se formos pacientes com eles, com os homens, superá-los-emos certamente em todos os pontos, desde que sejam homens que se arrependam das suas ações. Adeus. Como eu falei, é um tchau. E aqui vem a carta 7, de Sêneca a Paulo e a Teófilo. Não sabemos quem é esse Teófilo, talvez, se for o mesmo Teófilo que para quem Lucas endereçou o evangelho, o terceiro evangelho,
Lucas, no comecinho do Evangelho, escreve: fiz uma investigação, ó Teófilo, para te falar da vida de Cristo e tal. E depois Lucas escreveu o livro de Atos como uma continuação também para esse Teófilo. Ele já começa o livro de Atos: te escrevi a primeira obra, ó Teófilo, que foi o Evangelho de Lucas, e agora eu vou dar continuidade, como que a igreja continuou e tal. Então, alguns podem especular, mas é só especulação, não tem como saber se esse Teófilo que estaria com Paulo, sendo que escreveu para os dois agora, se é o mesmo para quem Lucas escreveu ou se é um outro. Alguns acham que pode ser até um código aí, né? Porque Teófilo, Teo é Deus, Filo é de Filéu, que ama. Então, para Paulo e alguém que ama a Deus, talvez ele não quis dar o nome para não aparecer na carta também. Pode ser, não sabemos. Mas tem um Teófilo aí junto com Paulo. Saudações. Eu professo-me bem contente com a leitura das suas cartas que enviou aos Gálatas, aos Coríntios e aos Aqueus. Nós não temos uma carta de Paulo aos Aqueus, mas se você procurar na internet, em sites de estudos acadêmicos, os Aqueus, não Zaqueus, né? Grudou com S, os Aqueus eram considerados os gregos em geral. Então diz que, dependendo do tempo, os aqueus eram considerados os do sul da Grécia, que no caso aí eram os coríntios, e nesse caso não é, porque ele menciona os coríntios. E em algum tempo eram considerados os do norte da Grécia, da região da Grécia, que aí já entram os tessalonicenses, os filipenses. Então talvez aí quando fala das cartas aos coríntios e aos aqueus, os aqueus talvez então sejam as cartas mais lá para o norte da Grécia, que nós temos na Bíblia. Então ele diz que ficou contente com a leitura dessas cartas, olha só, aos Gálatas, aos Coríntios e aos Aqueus, os filipenses e por aí vai. Talvez ele viu aquela que a gente viu da prisão, que ele mandou um abraço dos da casa de César. E possamos todos viver juntos assim, como você se mostra inspirado com o frenesi divino, pois é o Espírito Divino que está em você e bem acima de você quem expressa esses pensamentos exaltados e adoráveis. Portanto, eu teria consequentemente cuidado nos seus outros pontos de vista em que o brilho do estilo possa estar deficiente em relação à majestade do pensamento. Então aqui foi uma leve crítica, não é? Que ele deveria tomar um pouquinho mais de cuidado em alguns outros pontos de vista em que parece que ele perde o brilho do estilo, parece deficiente em relação ao pensamento tão grandioso, mas talvez Paulo não consegue expressar direito. E a gente vai ver isso numa outra carta, que parece que ele pede que o Paulo aprenda a escrever, que ele use mais o latim, que era a língua da época, né, lá para o ano 300, não era mais o grego. Então parece que aqui é uma introdução para que o Paulo use mais o latim, para dar mais brilho ao pensamento, se tiver a ver com a outra carta que ele fala isso. E ele fala: e irmão, para não esconder algo de você e tê-lo na minha consciência, eu confesso-lhe que o Augusto, no caso Nero, né, ele era chamado de César e de Augusto, confesso-lhe que o Augusto ficou comovido com seus pontos de vista. Ai, ai, ai. Ele leu para o Nero as cartas de Paulo. E ele continua dizendo o seguinte, ainda na carta 7. Quando eu lhe li o início do poder, da virtude que está em você, e aqui o tradutor diz, talvez ele se referisse ao exórdio sobre a virtude, um trecho de Paulo falando sobre a virtude, que tem em Efésios, tem em Filipenses, Paulo falando de várias virtudes que os cristãos devem desenvolver. Então ele fala, quando eu li para Nero o início do poder, da virtude que está em você, as suas palavras foram estas, no caso as suas de Nero, que ele possa questionar se um homem não convencionalmente educado possa pensar assim. No caso, convencionalmente educado é nas escolas gregas. Paulo era muito educado, mas nas escolas judaico-cristãs, pelos judeus, por Gamaliel, um rabino tremendo, que tem escritos dele também, até hoje. Então, para Nero, se Paulo não foi educado convencionalmente pelos gregos, pelas escolas gregas, como é que ele podia saber tanto assim? Paulo deve ter estudado a filosofia grega por si mesmo, ou na Palestina, da maneira como ele estudou, não sabemos como, mas ele se aprofundou nos estudos dos gregos também. Então,
De acordo com o pensamento do Nero, conforme Sêneca, ele diz que ele questionou se um homem não convencionalmente educado possa pensar assim. E o Sêneca diz que respondeu, né, ele diz, eu respondi que os deuses falam frequentemente pela boca dos simples, ou inocentes, dependendo da tradução ali, o tradutor dá a nota, não daqueles que tentam traiçoeiramente mostrar o que podem fazer com o seu aprendizado. E quando lhe citei, ele falando que a respeito de Nero, né? Quando lhe citei para Nero o exemplo de Vatienus, o rústico, a quem 2 homens apareceram no território de Reate e que foram reconhecidos mais tarde como Castor e Pólux, 2 deuses, pareceu inteiramente convencido. Adeus, quer dizer, até logo, né? Então o argumento dele para Nero, se é que isso aconteceu mais uma vez, de ter questionado, mas como é que um homem que não foi educado na Grécia pode ter falado tão bem? De acordo com as escolas gregas, pode falar tão bem. E ele falou assim, olha, os deuses falam pelo simples. E falou de um homem que era rústico e que apareceu os deuses Castor e Pólux para ele. Diz que quando ele usou esse argumento de que os deuses falam e o Nero pareceu inteiramente convencido. E aí vem a carta 8 de Paulo, talvez, né? A Sêneca, saudações. Eu acho que se isso aconteceu mesmo, Paulo deve ter ficado preocupado de ver que o Sêneca estaria lendo as cartas dele para Nero, talvez criando problemas aí, adiantando a morte de Paulo. Paulo a Sêneca, saudações. Embora eu esteja ciente que César, mesmo às vezes falhe, é um amante das nossas maravilhas, você irá sofrer por ser não ferido, mas admoestado. Ou seja, cuidado. Eu sei que o César, o Nero, às vezes falha, mas ele é um amante das nossas maravilhas. Mas cuidado, você vai ser admoestado por ele. Porque eu penso, olha só, eu penso que você deu um passo muito sério ao trazer à sua observação, nesse caso sua, do Nero, uma matéria estranha à sua religião e treino. Pois visto que ele é um adorador dos deuses das nações, não vejo por que pensou que ele desejaria saber desses assuntos, a menos que eu deva pensar que você fez por excessiva ligação a mim. Eu imploro-lhe para que não o faça no futuro. Você tem que ser cuidadoso para não ofender a imperatriz, no caso de novo, a esposa do Nero, pelo amor que você tem a mim. Contudo, a sua raiva, a raiva dela, da imperatriz, não nos ferirá se durar, e nem fará bem se não durar. Como rainha, não estará irritada, mas como mulher, ficará ofendida. Adeus, até logo. Eu fico empolgado ao ler isso, viu? Imaginando essa situação, se aconteceu mesmo ou não, de que, veja, Paulo está procurando ser simpático com o homem, mas por dentro ele está dizendo assim, você não devia ter feito isso, por favor, não faça o futuro. Eu acho que você fez por amor a mim, você me admira, mas não faça isso. E parece que, de acordo com esse texto, a imperatriz tinha mesmo algum estresse com relação ao cristianismo. Então ele pediu para evitar fazer isso. Carta 9, de Sêneca a Paulo. Saudações. Eu sei que você não está tão perturbado, por sua vez, devido à carta que a você enderecei, contando-lhe como mostrar as suas cartas a César, assim como pela natureza das coisas, pelo que chama por certo para longe as mentes dos homens de todo o ensino e conduta correta, de modo que eu não estou surpreendido, pois dei isto por certo, baseado em muitos exemplos. Vamos então agir de modo diferente, ou seja, eu vou atender o seu pedido. E se no passado qualquer coisa foi feita de modo descuidado, você o perdoará. Enviei-lhe um livro sobre elegância da expressão. Adeus, meu caro Paulo. Então veja, ele está dizendo aqui que eu sei que você não está tão perturbado devido à carta que eu te disse que eu contei para o Nero, as suas cartas. E que realmente, às vezes, pela natureza das coisas, a gente acaba afastando as pessoas de todo ensino e conduta correta. Então ele fala, eu não fiquei surpreso de ver que você ficou chateado. Mas aí ele diz, vamos agir de modo diferente. Se no passado eu fiz, me perdoe. Né? Ele coloca no futuro, você perdoará. E diz que mandou um livro, olha só, sobre a elegância da expressão para Paulo.
uma indireta? Será que o Paulo ainda falta, não se expressa tão bem? Ou ele está querendo só trocar ideias e melhorias com Paulo? Carta 10. Aqui está diferente, né? Aqui está assim, a Sêneca, vírgula, Paulo. Saudações. Paulo colocou o nome dele logo depois do Sêneca e aí ele menciona isso. Sempre que eu lhe escrevo e não coloco o meu nome depois do seu, como a gente vê no cabeçalho, faço uma coisa séria, tornando inconveniente a minha persuasão. E aqui o tradutor acredita que ele está falando da própria carta, que a persuasão da carta fica inconveniente quando ele coloca o nome, não coloca o nome depois do dele. Porque eu deveria, como muito frequentemente declarei, ser todas as coisas a todos os homens e observar na sua pessoa que a lei romana concedeu a honra do Senado e escolher o último lugar na escrita. Né? Paulo diz que deveria colocar o nome dele no último lugar, porque ele está falando com o homem do Senado, que ele deveria colocar escolher o último lugar na escrita de uma carta, não lutando por fazer como eu quero, de uma maneira confusa e infamante. A Deus mais devotado dos mestres. Um exagero, talvez? Será que Paulo falaria nesse tom? A gente vê que em alguns relacionamentos que ele tem na Bíblia com Félix, com outros nobres, que ele elogia mesmo, que ele fala bem, ele coloca a pessoa em cima. Tá? Mas não sabemos. É interessante ver o teor das cartas e ficar pensando, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Sêneca a Paulo. Saudações. Ave, meu caro Paulo. Lembre-se que ave é o cumprimento romano antigo, né? Ave César. E daí vem também a expressão Ave Maria, esse cumprimento romano. Ave, meu caro Paulo, se você, um homem tão grande, tão querido em todos os sentidos, está, eu não digo junto, mas intimamente associado a mim e ao meu nome, estará certamente bem com o nome Sêneca. Desde então, você é o cume e o ponto mais elevado de todas as pessoas. Não gostaria de me ter contente por eu estar tão perto de si, sendo contado como um segundo de si, no caso quando o nome dele aparece depois? Então, não pense que não é merecedor de ser nomeado primeiro no cabeçalho das cartas. Se não faz-me pensar que você está me testando, em vez de estar se divertindo comigo, especialmente sabendo-se você um cidadão romano. A posição que eu tenho desejaria que fosse sua, e a sua desejaria ser minha. Adeus, meu caro Paulo. Talvez é esse trecho aqui que o Jerônimo mencionou naquela citação que eu mostrei no começo, em que ele fala que o Sêneca gostaria de estar na posição de Paulo. Talvez é esse trecho mais parecido aqui. Eu pulo a carta 12, porque os estudiosos aí que aceitam as cartas de Sêneca a Paulo como provavelmente reais, mas eles acreditam que a 12 e a 14 são forçadas, não são reais. Tá? Então a gente pula aqui da 11 para 13. A 12 acreditam que é falsa, assim como a 14, então eu paro na 13, que termina de Sêneca para Paulo. Nessa última carta, pelo menos que é o que se tem de Sêneca a Paulo, talvez pode ter continuado depois, e Paulo para ele não sabemos se é que isso aconteceu, parece que aqui ele tenta dizer que o Paulo podia melhorar em muito o estilo dele se ele usasse o latim. Parece que isso ele já vem construindo desde algumas cartas atrás, não é? Então aqui ele diz assim, muito em toda a parte nos seus trabalhos está enclausurado em alegoria e enigma, e portanto a grande força que lhe é dada de substância e talento deveria ser embelezado, eu não digo com elegância nas palavras, mas com uma certa atenção. Nem deveria sentir medo pelas lembranças que eu tenho do que você diz frequentemente, que aquilo tudo que afeta tais coisas vicia o pensamento e empobrece a força da substância. Complicado isso, né? Mas eu desejo que se agarre a mim e ceda ao gênio do latim, dando beleza às suas nobres palavras, fazendo com que o grande presente que lhe foi concedido, não sei se ele está falando aqui do livro que ele deu na última carta, ou o dom, né, de oratória, o grande presente que lhe foi concedido possa ser merecidamente tratado por si, a Deus. E nesse caso aqui, o a Deus que nós temos na nossa compreensão de a Deus acaba sendo o mesmo,
porque é a última carta que nós temos considerada original. Interessante, fiz uma leitura aqui das cartas possíveis entre Paulo e Sêneca, e nós vimos aqui, se é mesmo Paulo, ele se correspondendo com alguém que não era judeu, que não era cristão, sem forçar a barra, conversando de amigo para amigo ou de erudito para erudito. E Paulo fala isso em suas cartas, que ele se fez de tudo para com todos, para ver se pode ganhar alguns. Eu quero ler esse trecho de Paulo e concluir tentando extrair lições aqui entre o que acontece com o pensamento filosófico e um dos autores da Bíblia. Então, vamos para a leitura aqui de que Paulo diz que fazia isso mesmo, de se colocar ao nível da pessoa para criar vínculos, para criar essa ponte de amizade. E ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 ao 12. Olha só como é que ele fala. Porque eu, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Talvez Sêneca fosse um deles. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, no caso, a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento. Aos sem lei, no caso, os nem judeus, nem cristãos, né, os de fora, os pagãos, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. No versículo 22 ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Talvez, quem sabe o Sêneca foi um desses alguns, e por isso ele pode ter trocado essa correspondência num nível diferente, sem forçação de barra, num nível intelectual amistoso. Paulo poderia se comunicar, manter os melhores níveis de comunicação com pagãos, com cristãos, com judeus, sempre para manter a amizade e para poder conquistá-los, talvez para Jesus. E é nesse caminho que ele usa também a filosofia grega para se comunicar na linguagem de quem entendia essas coisas, para poder manter uma conversa, para poder manter o interesse e atingir o ponto que ele queria. E no último vídeo que nós vamos ver, o próximo, o quarto vídeo, nós vamos ver algumas citações indiretas, muito interessantes, que Paulo parece estar trazendo à memória algumas frases de Platão, algumas ideias de Platão, para alcançar as pessoas e alcançar o seu objetivo. A gente tem muito que aprender com o apóstolo Paulo e com a filosofia grega também, assim como ele usou como ponte. A gente tem muita coisa boa para aprender também. Por isso, eu te recomendo, leia aí os escritos de Sêneca, de Marco Aurélio, porque os estoicos tinham muita coisa boa também que a gente pode usar para a nossa própria vida, para fazer pontes, para fazer amizades com outras pessoas e para quem ama a sabedoria, para quem ama a filosofia. E por falar em filosofia, que é o amor da sabedoria, nós ainda temos 7 minutos para concluir esse vídeo e eu quero recomendar alguns livros excelentes para que vocês, meus amigos, possam entender a importância da gente conhecer filosofia, para a gente poder usar como ponte também, como Paulo fez, como a gente tem visto aqui. Ainda tem mais um vídeo para completar. Mas eu quero aproveitar esses 7 minutos para recomendar para vocês esse livro aqui, ó, excelente. Acho que é um dos melhores livros que eu já li, que me despertou para a necessidade, a importância da gente aprender a usar os filósofos, os autores que tocam no coração, com quem as pessoas concordam, que têm razão no que dizem, pelo menos naquilo que a gente puder citar deles, não é? A Mente Cristã num Mundo Sem Deus, de James Emery White. Esse livro ele mostra que nós precisamos desenvolver a mente, desenvolver o conhecimento. Ele até ele cita aqui Bertrand Russell, um filósofo que deu uma puxada de orelha boa aqui nos cristãos, em que ele diz assim, ó, a maioria dos cristãos preferiria morrer a pensar, e na verdade é o que eles fazem. Olha só que insulto. Infelizmente a gente não pode fazer valer esse tipo de comentário, não é? A maioria dos cristãos preferiria morrer a pensar, e na verdade é isso que eles fazem. Eles preferem morrer do que pensar. Então esse livro mostra, ele é um despertar da consciência de que a gente tem que pensar
A gente tem que saber quem a gente é, por que a gente está aqui, os porquês de muita coisa, saber ter uma visão crítica das coisas, não acreditar em tudo. Veja só que interessante, só uma parte aqui, ele fala de Tertuliano. Ele fala que até mesmo o pai da igreja, Tertuliano, que viveu do ano 160 a 220 depois de Cristo, que via pouco uso para a filosofia, até mesmo ele que via pouco uso para a filosofia, e foi famoso por sua pergunta: o que na verdade Atenas tem a ver com Jerusalém? Essa é uma frase famosa de Tertuliano, né? O que Atenas, a Grécia, tem a ver com Jerusalém, com o povo de Deus, com a Bíblia? Então ele não gostava de misturar as coisas. Mas até mesmo ele, famoso por essa frase, jamais questionou a importância da mente. Tanto é que ele foi um grande intelectual. Tertuliano estava convencido de que a filosofia grega, para ele, tinha pouco a oferecer em termos de formar os contornos do pensamento cristão, com certeza. Mas Tertuliano, assim como Paulo, teria contido qualquer anti-intelectualismo que celebrasse uma mente subdesenvolvida. Então não vamos deixar o Bertrand ter razão, não, nós temos que pensar. E mesmo Tertuliano, que achava que a filosofia não ajudava em nada, a filosofia grega, jamais estimulou uma mente subdesenvolvida ou qualquer tipo de anti-intelectualismo. Tem um trecho aqui que eu achei muito lindo que diz assim: a plenitude do ser humano significa pensar. Como nós somos classificados como Homo sapiens, não é? É o homem que pensa, o humano que pensa, sapiens. Esse outro aqui, eu tenho que tomar vergonha na cara e comprar a edição de verdade, é um xerox que eu tirei, porque eu tinha ele só em PDF. Gente, esse livro aqui todo mundo tem que ler, viu? Todo cristão tem que ler. Cabeças Feitas, Filosofia Prática para os Cristãos, de Luiz Alberto Teixeira Saião, editora Ragnos. Aliás, eu não falei a editora desse aqui, é a editora Vida, tá bom? Esse daqui mostra a importância da gente pensar também e de ver onde que alguns filósofos acertaram, que a gente pode concordar com eles, onde que não, e se não, por que não, qual que é a razão contrária, então. E aqui, veja só, no índice você já percebe como que ele procura alimentar a mente do cristão que nunca estudou esse tipo de coisa. É um começo, é um start. Ele fala assim, ó, os capítulos: o que é filosofia? Capítulo 2, as questões filosóficas, aí vários subtópicos: a questão da lógica, a questão da teoria do conhecimento, a questão da metafísica, da ética, da linguagem, da estética. Então são coisas interessantes para a gente saber como discutir. Quem foram os pioneiros que começaram a trabalhar com essas ideias? Onde eles acertaram? Onde eles podem ter errado? Como que a gente pode usar esses antigos filósofos como pontes também? Aí ele depois no capítulo 3 dá um esboço geral, um esboço histórico da filosofia. Aí ele fala da filosofia antiga, da filosofia medieval, da filosofia moderna, filosofia contemporânea. E aí ele fala do espírito do tempo, do mundo de hoje. Aí ele fala de vários pensamentos. Ele fala do pluralismo, do irracionalismo, determinismo, misticismo, individualismo, consumismo, cinismo. E aí depois ele dá algumas propostas práticas de alguns livros que a gente pode começar a ler para desenvolver esse tipo de pensamento. Há uma lista de livros muito interessante para a pessoa se tornar uma pessoa mais intelectualizada, para ela saber de onde começar uma conversa com alguém que está nessa área, que entende dessas coisas, não é? Vários livros ele recomenda. Olha aqui, ó, O Elogio da Loucura, O Erasmo de Rotterdam, Ensaios Sofísticos. Esse daqui também, o primeiro que eu mostrei, ele indica vários livros no final para começar a ter uma mente um pouco mais intelectual, mais filosófica, para entender alguns grandes pensadores. Veja, são 2 livros que eu mostrei de 100 páginas, 110 páginas. Aí aqui, ó, ele dá 3 listas de livros. 10 para começar. Os 10 para começar é Como Ler um Livro, de Mortimer Adler, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, Turning Points, quer dizer, pontos de virada, The Mind of the Maker, A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Aí ele fala de outros 25 livros para se ter uma cosmovisão cristã. Fala sobre bioética. Aí ele fala da Grande Conversação, que aí são os mais profundos. É o terceiro bloco de livros que ele recomenda. Entrando na Grande Conversação, aí entra o épico Gilgamesh, Homero, a Odisseia,
e por aí vai. Grandes obras, Tomás de Aquino, Suma Teológica, Platão, A República, Tácito, Anais, Histórias, Maquiavel, O Príncipe, Thomas More, Utopia, João Calvino, Institutas da Religião Cristã, Blaise Pascal, Pensamentos, Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, Karl Marx, sim, por que não? Manifesto Comunista e Karl Marx, O Capital. A gente tem que entender o que estão pensando, o que defendem, quais são as ideias básicas, fundamentais das pessoas. Charles Darwin, A Origem das Espécies. Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos, e por aí vai. Olha só quanta coisa boa. Martin Luther King, Tolkien, O Senhor dos Anéis, é muito interessante também. Como os nossos 7 minutos passaram, eu vou terminando por aqui. Eu queria mostrar mais uma lista, mas eu vou terminar com esse daqui, ó. A gente pode aprender a ler o que os outros filósofos dizem, mas a gente não precisa concordar com eles em tudo. Eles têm frases boas, têm coisas boas, como, por exemplo, a gente fala Descartes, né? Mas diz que o correto é Descartes, que é um nome francês. Veja, o plano cartesiano é dele, como ele influenciou a matemática, tantas coisas do pensamento que a gente tem hoje. Mas ele errou também, como esse autor aqui coloca, o erro de Descartes, ou de Descartes. Descartes não foi perfeito. E se a gente puder ver, ter uma razão crítica das coisas, avaliativa, crítica, pensativa, a gente vai descobrir que eles acertaram e eles erraram. E as partes que eles acertaram, a gente pode copiar, não é? Como Sócrates, que disse, só sei que nada sei. E tantas outras frases e pensamentos bonitos, que a gente pode pensar, filosofar e usar como ponte para alcançar outras pessoas também, ou pelo menos para raciocinar e para dialogar. Paulo usou como ponte, e a gente pode usar também nas nossas conversas, pelo menos para aumentar a amizade e ter boas conversas e uma pessoa aprender com a outra. Aguardo seu comentário aqui no final para esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado por estar até aqui comigo. Tchau, valeu!